foi o nosso caminho para o mundo. A sedução permanente da aventura, a rota fascinante do desconhecido. Houve um plano, um querer consciente e positivo, e todas as forças da nação se coordenaram para um grande fim e construímos uma mentalidade nova para um mundo novo. É por via do mar que milhões de pessoas de inúmeros países e regiões do mundo pensam e falam em português. Dar e receber são gestos de um povo que, desde sempre, aprendeu a retalhar-se pelo mundo numa busca constante de dias melhores e de aventura, pela esperança do desconhecido nos Brasis, nas Áfricas, nas Índias, mais longe ainda, nos confins da Ásia, arrojados bárbaros do Sul que ousaram entrar em impérios de outro mundo. Construímos a guerra com a revolta de a fazer apaixonados pela paz, trocando barcos ancorados por terras verdes e quentes, que envolvemos em beijos diamantes, no atravessar dos séculos, por entre a extensão infinita da terra que fomos descobrindo ao mar. Somos um povo do mundo, ainda hoje, ainda sempre, vivemos em todo lado e em lado nenhum. Tão perfeito é o nosso ir e vir, quase sem estar. Nunca nos despedimos do mundo porque nunca tivemos o mundo. No fluxo indomável da história, permanecemos com o melhor de nós, a língua. Com ela transpusemos as ruínas do Império Impossível. Por ela nos demos à paz de uma vida de conquistas. Nem sempre se entende este povo sem noite, que em cada crepúsculo vê uma madrugada. Seja bem-vindo a mais um Marca Portugal. Desta vez temos Alexandre Fonseca, presidente da Altice, que vai discutir e debater connosco e refletir sobre a Marca Portugal. Seja bem-vindo e obrigado por ter aceito este nosso convite para se debater e conversarmos e também refletirmos sobre o que é a Marca Portugal, e acho que ocupa um cargo bastante importante numa empresa que é grande e também de charneira em Portugal, que também contribui para uma marca Portugal no meio empresarial e não só, ao nível institucional e também no meio comunicacional, seja ele a todos os níveis e é transversal à nossa sociedade. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado, é um gosto estar aqui convosco hoje. Vamos começar quero começar por lhe perguntar se, em primeiro lugar, acha ou crê que a cultura portuguesa, de facto, é um património da humanidade, tendo em atenção todo o nosso passado e, inclusivamente, também o nosso presente e, eventualmente, as gerações que neste momento se estão a desenvolver? Bem, sem dúvida nenhuma. Portugal e eu penso que a nossa história precede-nos, Portugal é uma das nações que ajudou a construir aquilo que é hoje o mundo moderno. Não podemos esquecer a importância da nossa história, que obviamente a nossa cultura está diretamente relacionada com a nossa identidade histórica também, e é fundamental que nós trabalhemos para preservar, para promover e para, acima de tudo, também, eu penso que nos últimos anos poderemos ter passado aqui por um período em que, se calhar, com todos estes temas da globalização, nos esquecemos um bocadinho da promoção da nossa identidade cultural e histórica, em particular com as gerações mais jovens. E, portanto, este é um momento em que nós próprios na Altice Portugal, aliás, o facto de nós termos mudado o nome da antiga Portugal Telecom para Altice, mas termos mantido o nome Altice Portugal, é também um sinónimo claro da importância que nós damos à nossa Portugalidade. Eu penso que esse património histórico e cultural que nós temos é algo que não pode estar também dissociado daquilo que é o mundo empresarial. Se é verdade o que eu digo, que é um património fundamental da nossa cultura, da nossa história, mas é também um património que nós todos, enquanto cidadãos portugueses, devemos orgulhosamente honrar. Também é verdade que o tema da nossa cultura e da nossa história é um tema que às vezes está afastado do mundo empresarial. E não é assim que tem que ser.
Nós temos puxado a Portugalidade como um dos principais pilares daquilo que nós fazemos nas nossas diversas iniciativas do ponto de vista de estratégia empresarial. Desde logo, a Portugalidade está presente porque um dos pilares, dos 5 pilares estratégicos que nós adotámos na Altice foi a proximidade. O que é isto da proximidade? Proximidade foi nós percebermos que uma empresa, como disse bem na apresentação, e eu agradeço, mas também acho que é justo dizê-lo, a Altice Portugal é uma das maiores empresas do nosso país. Uma empresa que emprega diretamente cerca de 8 mil pessoas e indiretamente um universo de mais de 10 mil adicionais. E, portanto, é uma das grandes empresas do nosso país e que está presente em todo o território, incluindo as regiões autónomas da Madeira e dos Açores. E a proximidade transmitiu-se pelo facto de nós irmos também ao território conhecer essa realidade. Eu próprio e os meus colegas da Comissão Executiva temos percorrido o território nacional de norte a sul a contactar com autarcas, com empresários, com gestores, com o cidadão comum, a conhecer a realidade do nosso país. Um país tão pequeno do ponto de vista mas tão vasto do ponto de vista daquilo que são as diversas perspectivas sociais e económicas que o nosso território tem. E diga-se também, às vezes, as próprias assimetrias que esse território tem. Este é um dos principais pontos que nos levou, de facto, a conhecer o território, a estar próximo do território. E neste contacto temos promovido um conjunto de áreas que fazem parte também do eixo da Portugalidade. Desde logo, os temas da promoção da cultura portuguesa. Temos estado, através da Fundação Altice em particular, temos estado lado a lado com programas que incentivam a melhoria dos níveis culturais da nossa população. Dou apenas 2 exemplos. O facto de nós utilizarmos a nossa coleção de arte contemporânea, uma das maiores coleções de arte contemporânea do nosso país, de autores portugueses também, não só, mas também, e de levarmos esta coleção de arte contemporânea, através da Fundação, a pontos do país onde muita da população nunca tinha tido contacto com qualquer forma de arte plástica. Porque não têm sequer uma galeria, não têm muitas vezes um sítio sequer onde expor estas peças e nós expomos-las com a nossa curadora, que acompanha a coleção, e que expomos em pequenos concelhos do interior do país. Nos Açores estivemos em Vieira do Minho, estivemos já num conjunto de pontos do país, com a nossa coleção, com a nossa curadora. Muitas vezes expomos no espaço do concelho, porque é o único espaço que existe para poder mostrar essa coleção e explicar às pessoas como é que se interpreta, qual é a importância daquelas peças, qual é a história do autor. Este é um exemplo de como levar a cultura, também cultura portuguesa, levar a cultura a pontos onde muitas vezes esta vertente da proximidade cultural estava tão arredada. Um segundo exemplo é o nosso projeto das cabines de leitura. Nós transformámos já hoje mais de 3 dezenas de cabines telefónicas desativadas, transformámos-las em microbibliotecas que estão em jardins, em praças públicas, em N sítios do nosso país, são já 30, como estava a dizer, e através disto promovemos 2 coisas. Promovemos, por um lado, os hábitos de leitura, e se eu costumo dizer, quando estou presente nas inaugurações de algumas delas, que por muitos gigabytes de informação que passem hoje em dia nos nossos computadores, nos nossos telefones, nada substitui o toque e o cheiro de um livro e, portanto, promover os hábitos de leitura nos mais novos, mas também nos mais velhos e, acima de tudo, também promover um ato de cidadania que é depois a partilha dos sonhos que estão efetivamente contidos dentro desses livros. Estas viagens que nós fazemos quando lemos um livro e promover também os autores portugueses, tem sido esse um cuidado que temos tido, e de levar efetivamente esta vertente de um hábito de leitura, da promoção dos autores e da literatura portuguesa ao território, são 2 exemplos de iniciativas de proximidade. Depois, para terminar, dizer ainda também que este eixo da Portugalidade, que tem estado ativo na nossa própria estratégia empresarial, pratica-se depois também, não só em projetos como estes que eu referi, mas pratica-se também noutro tipo de iniciativas em que nós estamos de facto muito presentes. Nós, no Dia Internacional da Língua Portuguesa, tivemos a oportunidade de, uma vez mais, marcar essa data e marcar essa data através do Atlas da Língua Portuguesa. Um livro que nós promovemos este ano também, um atlas que é, como o próprio nome indica, um mapa, se quisermos, daquilo que é a língua portuguesa, com a sua história, com a sua identidade, e através deste livro também, e do nosso patrocínio a este livro, marcarmos uma vez mais a importância que damos a esta Portugalidade e, acima de tudo, ao exponenciar e ao desenvolver e ao puxar um pouco do orgulho também daquilo que fazemos de bem, e, portanto, estes são apenas alguns exemplos de como numa estratégia empresarial o tema da cultura, o tema da identidade patrimonial e cultural
tem cada vez mais que estar presente e nós vivemos ao nível da própria Comissão Executiva e eu tenho sido um dos promotores, ao lado da Fundação, de que eu também presido, deste tipo de iniciativas. E, portanto, a resposta à questão que colocou, penso que fica bem evidente, que é sim, temos esse património, temos que o divulgar, temos que trabalhar e é fundamental que nós consigamos também sentir esse orgulho no património cultural que temos. Eu não tinha conhecimento, essa ideia bastante inovadora e extraordinariamente interessante e até muito atual do aproveitar o que havia para lhe dar uma nova ocupação e finalidade das cabines de telefone, que hoje já ninguém usa, obviamente, e que têm uma nova ocupação e que nova ocupação, leva-nos a outra característica, a outro património que é nosso, que é a língua portuguesa. E que, verdadeiramente, eu acredito que a Altice, não só projetos, nas suas áreas de intervenção e também na sua representatividade ao nível internacional, que esta língua, que é a língua portuguesa, que é falada pelo mundo inteiro, em todos os continentes, com a sua representatividade da mais falada no Hemisfério Sul, uma das mais usadas na internet, enfim, de prestígio cultural global, criadora de novas línguas, etc. Qual é, acredito que a Altice tenha também essa preocupação, mas o que a Altice faz com a língua portuguesa, pela língua portuguesa e através da língua portuguesa? Mesmo que seja ao nível de negócios. Claro. Desde logo, como me referi, no passado dia 5 de maio, quando comemorámos o Dia Mundial da Língua Portuguesa, de facto foi para nós um momento importante de nos associarmos a essa celebração. Como disse bem, é uma língua falada por mais de 260 milhões de pessoas no mundo inteiro, uma língua histórica, uma língua românica e também romântica, diga-se, mas acima de tudo, nós estamos também a promover efetivamente a língua, em efemérides como estas e que marcámos também, como referi, através do Atlas da Língua Portuguesa, que vamos continuar a promover. E já agora, deixo aqui esta dica também, nós próprios, enquanto patrocinadores do Atlas da Língua Portuguesa, uma das prendas de Natal que eu vou atribuir este ano a nível empresarial a alguns gestores e empresários portugueses será o Atlas da Língua Portuguesa, porque se calhar muitos deles não têm contacto nem conhecimento daquilo que está lá vertido neste Atlas e acho que eu sinto-me nessa obrigação, entre aspas, enquanto gestor de uma grande empresa nacional, de uma grande empresa que é líder de mercado no nosso setor, no nosso país, de também ser um agente de promoção da nossa cultura e da nossa língua. Depois, temos feito outras iniciativas, recordo-me, por exemplo, do Livro das Portuguesas, um livro de fotografia, e podemos dizer, então, mas a fotografia, estamos a falar da língua portuguesa, sim, um livro de fotografia que promove portuguesas, mulheres portuguesas, que são 150 mulheres de vários setores de atividade, incluindo escritoras, autoras, artistas plásticas, mas um conjunto de mulheres portuguesas que no século XX e no início do século XXI marcaram efetivamente e marcam efetivamente aquilo que é, por um lado, a identidade e a cultura portuguesa, e sabemos que hoje estamos num mundo que luta pela igualdade de género e Portugal tem também afirmado-se através de algumas destas portuguesas notáveis na lógica da igualdade de género, que é tão importante, e portanto também aí associar fotografia que retrata essas 150 mulheres notáveis portuguesas e também promover aqui a sua identidade e aquilo que elas têm feito também do ponto de vista cultural, do ponto de vista plástico, do ponto de vista empresarial também, porque há gestoras também neste lote e, portanto, há alguns exemplos. Depois, algo que tem sido para mim um ponto de honra e que eu, aliás, tenho planos de, em 2021, exponenciar e levar a outro nível, que é o apoio à produção de conteúdos em língua portuguesa. Nós temos vindo a trabalhar junto daquilo que são alguns realizadores e produtores nacionais para apoiarmos o cinema nacional. Nós hoje sabemos que em Portugal existe uma taxa que nós temos que pagar enquanto distribuidores de conteúdos do Instituto do Cinema e do Audiovisual, mas nós acreditamos que mais do que pagar um imposto, nós deveríamos reverter esse mesmo valor também para o apoio direto à produção nacional. Filmes como a Malapata, filmes como a Senu, ou filmes como o Bem Bom, que promove a história das Doce, uma girls band portuguesa da década de 80, exemplos como estes são filmes portugueses que retratam a identidade e a cultura portuguesa
em português, com autores e atores portugueses, são exemplos também de como nós investimos, e aqui o nosso investimento é um investimento exclusivamente de patrocínio, se quisermos, a esta produção. E, portanto, é uma forma também de nós, ao invés de estarmos a pagar apenas a nossa cota-parte, se quisermos, de responsabilidade do ponto de vista fiscal, mas também de contribuirmos, para além disso, com uma injeção de capital direto para promover o cinema português, que sabemos, hoje, vive dias que são complexos, difíceis, e que a pandemia veio, se quisermos, ainda tornar mais complexos, e, portanto, apoiar os autores portugueses, os atores portugueses, termos este envolvimento direto na coprodução destes filmes, temos outros preparados já para os próximos anos. Como disse, tenho planos, e estou a discutir neste momento isso com o Ministério da Cultura, planos de podermos aumentar o nosso envolvimento e trocarmos o pagamento de uma taxa por um pagamento direto, por um investimento direto na produção nacional, comprovadamente nacional, e na sua distribuição também, e, portanto, tudo isto são componentes que para nós são tão importantes e que nós temos vindo a apoiar. Já agora também referir, quando falamos de apoio à língua portuguesa, que nós temos um leque de embaixadores. São portugueses notáveis em várias áreas de atividade que nós temos trazido para junto das marcas e que nos ajudam a promover as nossas marcas. São todos portugueses, e demos um especial carinho a uma área que para nós é também muito importante, que é a música portuguesa. Temos apoiado a música portuguesa, somos patrocinadores de alguns dos maiores festivais de verão a nível nacional, incluindo o Festival F, que é um festival em Faro que só tem música portuguesa, e nós somos um dos patrocinadores, e temos hoje no nosso lote de embaixadores uma Carolina Deslandes, uma Bárbara Tinoco, que são autoras, temos um Tony Carreira, que é um dos nossos grandes embaixadores até do país e a nível internacional, que é embaixador da Fundação Altice. São pessoas que nós temos trazido para o nosso círculo, que nos têm apoiado nas nossas iniciativas, mas que nós também apoiamos enquanto autores e intérpretes em língua portuguesa, e, portanto, são também exemplos de como nós temos promovido ativamente a nossa língua. Toda uma agenda de apoio e de promoção e divulgação da cultura portuguesa, tendo em atenção também, nunca esquecendo, obviamente, a atividade empresarial da própria Altice, que, aliás, não pode nunca deixar de ter isso em conta. E que nunca podemos pensar, aliás, nos dias que correm, atualmente pensa-se e sabe-se perfeitamente que a cultura gera riqueza também. E que agora gostava de também perguntar sobre o que pensa, como reconhece o espírito criativo e pioneiro dos portugueses em geral, uma vez que, estando no meio empresarial, é talvez um dos meios também, uma das áreas também de eleição onde se pode encontrar este tipo de manifestação. Bem, eu penso que a área tecnológica é um bom exemplo, mas é também um desafio, já lá irei, mas é um bom exemplo desse pioneirismo que refere. Portugal é um pequeno país, do ponto de vista geográfico, mas que hoje é reconhecido a nível europeu, eu diria global, mas em particular focando-nos na Europa, como um dos principais países na exportação de talento jovem do ponto de vista tecnológico. Fruto, e há que tirar aqui o chapéu, efetivamente, ao trabalho feito na última década, em particular, pelas universidades portuguesas, na sua generalidade, as universidades portuguesas têm sido capazes de esculpir, se quisermos, o talento português, em particular em áreas como a tecnológica. Hoje, quando eu olho para parceiros nossos, parceiros internacionais, uma Google, uma Microsoft, uma IBM, esses grandes gigantes da tecnologia a nível global, quase todos eles integram nos seus quadros e às vezes em posições de particular destaque portugueses. É reconhecida efetivamente a importância que hoje a tecnologia portuguesa tem no mundo. Nós hoje temos sido capazes também de injetar soluções made in Portugal. Um exemplo concreto, o nosso laboratório de investigação científica de todo o grupo a nível global está em Portugal, está em Aveiro. A Altice Labs é uma empresa que emprega 600 engenheiros portugueses e que exporta hoje tecnologia made in Portugal, made in Aveiro, como o Presidente da Câmara Municipal de Aveiro costuma às vezes dizer, made in Portugal e made in Aveiro, exporta tecnologia portuguesa que chega hoje, expande-se, a mais de 50 países no mundo, em 5 continentes, e que é usada diariamente por mais de 250 milhões de pessoas. Isto é um exemplo de como nós, de facto, do ponto de vista tecnológico, podemos liderar. E como é que nós lideramos? Lideramos pelo talento, lideramos pelas pessoas, pelos cérebros que somos capazes de gerar nas nossas universidades e que depois somos capazes de aplicar ao mundo empresarial.
Este é o trabalho que temos feito, de também promover o recrutamento destes jovens, tentando retê-los um pouco também aqui no nosso país, para lhes dar uma oportunidade àqueles que querem manter-se entre nós, de trabalhar a partir de Portugal para o mundo, porque hoje sabemos que os jovens são cidadãos do mundo e são cidadãos globais. Mas aqueles que não o desejam dessa forma, hoje sabemos que Portugal é um exportador universal de talento e, portanto, há que também perceber que hoje, à nossa dimensão, nós teremos hoje um envolvimento naquilo que é o panorama tecnológico a nível global muito superior à nossa dimensão geográfica. E isto é também muito importante. Agora, quando nós falamos da importância estratégica que tem a vertente tecnológica em Portugal, é importante dizer, por exemplo, que Portugal liderou as últimas grandes revoluções tecnológicas, por exemplo, no setor do móvel, na mobilidade. O 2G, o 3G e o 4G, Portugal é hoje reconhecido a nível internacional, tal como na fibra óptica, Portugal é hoje reconhecido como um dos países europeus com o maior nível de sofisticação nas suas soluções, com o maior nível de cobertura das redes na sua população e, portanto, é um trabalho que mostra também que este desenvolvimento tecnológico com tecnologia made in Portugal, na sua esmagadora maioria, pelo menos no que toca à Altice, é um tema fundamental na nossa agenda. E, portanto, temos trabalhado nesse mesmo sentido e acredito que este é um trabalho que vai continuar nos próximos anos, nunca esquecendo, obviamente, aquilo que é também a capacitação tecnológica da população e idade ativa. Nós às vezes olhamos para os jovens e esquecemos que nós somos um país com uma pirâmide etária envelhecida e que temos que olhar para a população ativa, aqueles de 40, 50, 60 anos, que ainda estão em vida ativa e que também têm que ser capacitados digitalmente. E esse é também um trabalho que temos feito em prol daquilo que é a geração, efetivamente, de condições de igualdade para todos, porque nós, com o nosso trabalho tecnológico, temos levado tecnologia a todo o país, criando também igualdade de oportunidades. Quando nós levamos fibra óptica, por exemplo, ao maciço central da Serra da Estrela, como fizemos recentemente a 6 concelhos, estamos a dar oportunidade a um jovem empresário em Ceia, em Manteigas ou em Gouveia, de poder fixar a sua atividade económica numa dessas regiões, se foi onde ele nasceu e onde ele quer fixar a sua família, e que a partir daí, graças à fibra óptica, pode estar ligado a Londres, a Paris, a Xangai ou a Nova Iorque e desenvolver o seu projeto de vida a partir da qualidade de vida que tem em Gouveia ou em Ceia, estando ligado aos grandes centros económicos. Este é também um tema muito importante na tecnologia, a capacidade de nós criarmos esta igualdade de oportunidades e permitirmos às pessoas utilizarem aquilo que são a sua visão e as suas raízes e poderem hoje fixar-se nos seus locais de origem com esta qualidade de vida e em momentos tão desafiantes como este que vivemos, isso é tão importante, sem estarem limitados na sua ambição global. Este é também o trabalho das telecomunicações, este é também o trabalho que nós fazemos e este é também um trabalho que eu gosto de acreditar que é muito importante, não só para a geração de igualdade de oportunidades, mas também para podermos continuar a levar Portugal mais longe através daquela que é a revolução digital, que são os novos autoestradas do mundo. Tendo em conta tudo isto que até agora nós falamos, que falamos da componente humana, a componente tecnológica, a componente histórica, cultural, etc., como definiria o papel de Portugal no mundo, nas várias realidades, seja na realidade europeia, na realidade ocidental e mesmo na realidade global, tendo em atenção todas estas abrangências que aqui falamos? Eu penso que, desde logo, nós não podemos esquecer, como já que falámos de história no início desta conversa, não podemos esquecer que nós somos efetivamente descendentes de uma geração de portugueses notáveis, altamente ambiciosos. Era preciso ser alguém de coragem e com muita ambição para entrarmos numa caravela e descobrir mundos e dar mundo ao mundo. E eu penso que essa herança que nós todos trazemos connosco não pode ser esquecida. E, portanto, não é por nós sermos um pequeno país no extremo ocidental da Europa que devemos baixar a nossa ambição. A nossa ambição deve continuar a ser de continuarmos a ter um papel muito relevante, em particular porque vivemos um momento que é talvez único na história. As grandes revoluções industriais que nós vivemos antes desta eram revoluções industriais em que a componente geográfica ou de recursos naturais era muito importante. O aço, a proximidade da linha férrea para o comboio a vapor, tudo isto foram ativos que eram tangíveis e que eram fundamentais para o sucesso e para vingar
nas grandes revoluções industriais que nós vivemos nos últimos séculos, no pós-descobrimento e no pós-estabelecimento do mundo moderno. Esta revolução que nós estamos a atravessar hoje, que é uma revolução digital, é provavelmente a primeira grande revolução industrial em que nós temos efetivamente condições de igualdade ou até de vantagem perante as outras grandes nações do mundo. Porque o único ativo fundamental nesta revolução digital é o talento, é a capacidade humana. E essa nós temos de sobra, como já mostramos e como eu acabei de referir atrás. E, portanto, se nós temos hoje este papel de pole position, de liderança, a nível tecnológico, de recursos humanos e de talento, numa revolução que vive efetivamente do talento tecnológico, então nós podemos ter uma ambição enorme. Nós temos liderado, como eu disse antes, outras revoluções tecnológicas nas últimas 2, 3 décadas e é essa a ambição que eu acho que nós temos que ter. Eu não vou entrar aqui em questões muito específicas, mas eu tenho dito publicamente que nós perdemos um comboio, que era o comboio do 5G. Portugal liderou as últimas grandes revoluções da rede móvel a nível europeu e até global, e infelizmente no 5G, por inação do nosso regulador, nós perdemos o comboio do 5G, somos hoje um dos últimos países no comboio do 5G a nível europeu, mas mesmo assim eu acredito que em tantas outras áreas, como a fibra óptica, como a inteligência artificial, como a robótica, como a internet das coisas, nós podemos ainda claramente continuar a marcar uma irreverência própria dos portugueses, uma capacidade de adaptabilidade própria dos portugueses. Depois, nós temos um outro património fundamental que é a diáspora. A diáspora portuguesa, os portugueses espalhados pelo mundo, aquela vivência, a palavra saudade que tanto nos caracteriza, que de facto é capaz também de mover efetivamente montanhas. E quando nós olhamos hoje para um mundo de conteúdo, para um mundo digital, a diáspora portuguesa tem de facto um papel fundamental porque é uma forma de promovermos uma vez mais a nossa língua e a nossa cultura em vários continentes. Eu tenho essa experiência, o Grupo Altice está presente, por exemplo, em 2 países onde a diáspora portuguesa é fortíssima, França e os Estados Unidos, em particular a costa este dos Estados Unidos, a zona de New York e New Jersey. E, portanto, exemplos claros de como, por exemplo, levar conteúdos made in Portugal, levar o campeonato português de futebol, levar a nossa música, levar os nossos festivais de verão, levar aquilo que se passa, a nossa cultura e a nossa identidade até essas regiões, promove, e eu já tive a oportunidade no âmbito do Grupo Altice de estar nessas regiões, falar com os empresários locais, portugueses de sucesso nessas regiões, em que eles dizem que de facto é muito importante que empresas de caráter nacional, ou que tenham um forte implante a nível nacional, possam também levar essas experiências até essas regiões, porque isso também os ajuda a eles a caracterizarem, a reforçarem os seus laços empresariais e também estabelecer as suas raízes, mas também estabelecer as suas redes identitárias e as suas redes empresariais. E sabemos que normalmente os portugueses têm uma característica, a diáspora portuguesa é bem recebida e sabe efetivamente, eu diria, entrincar-se e entrelaçar-se muito bem naquilo que são as culturas nos locais onde nós nos fixamos. E, portanto, graças a estas 2 vertentes que eu acabei de dizer, a nossa diáspora e a nossa capacidade tecnológica e de exportar talento, eu penso que a nossa influência a nível global será crescente. Eu sou um fervoroso adepto e crente naquilo que é a capacidade dos portugueses. A tecnologia ensinou-me isso, quando eu hoje, exemplos como a Altice Labs que acabei de escrever, em que nós ainda recentemente ganhámos projetos nas Ilhas Fiji, imagine-se, tecnologia made in Portugal, nos resorts nas Ilhas Fiji, do outro lado do mundo, e portanto são exemplos de como nós podemos levar efetivamente aquilo que nós fazemos de bem no mundo, e se nós levarmos toda esta tecnologia, toda esta cultura, toda esta nossa identidade, certamente que além dos 260 milhões de falantes de língua portuguesa no mundo, além da importância do desenvolvimento dos PALOPs, além daquilo que é também a nossa identidade cultural, que está bem refletida nesses mesmos países de língua oficial portuguesa, eu penso que nós teremos com certeza toda a capacidade de podermos ser aqui um elo de ligação neste mundo cada vez mais global e de sermos também, termos um papel crescente naquilo que é a importância cultural, social também, porque sabemos que a económica é mais difícil, mas pelo menos a nível cultural e a nível social termos um crescente de envolvimento e, como tal, também termos um crescente de presença a nível de instituições e a nível daquilo que é a nossa representatividade na Europa, no mundo ocidental, mas no mundo.
porque eu, fruto da minha atividade profissional no passado, mas também agora, tenho acompanhado as nossas várias geografias onde nós operamos e trabalhei já em mais de uma dezena de países, em que efetivamente me parece evidente que Portugal continua a ter um conjunto de argumentos que são muito importantes para nós bem enraizarmos a nossa capacidade de influência. Foi verdadeiramente um gosto conversar consigo e bastante abrangente, que cobrimos todo o espectro de intervenção de uma sociedade, de uma nação, sendo que a nossa é a mais antiga, pelo menos com as fronteiras definidas desde o seu início, excetuando aquele caso infeliz da Olivença, mas da Europa. Somos quase milenares e muito obrigado uma vez mais por ter aceito este nosso convite e por nos ter apresentado qual é o papel, além do óbvio empresarial da Altice, porque tem um contributo, tem também um papel decisivo na manutenção, divulgação e promoção da cultura e do património nacional português, não só dentro como fora, como sendo verdadeiramente um embaixador. Caro Alexandre Fonseca, aceito os meus agradecimentos uma vez mais e muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Agradeço também e deixo só uma mensagem final dizendo que, de facto, o que acabou de dizer é algo que nós acreditamos também profundamente e acho que a combinação entre a modernidade que a tecnologia e as telecomunicações trazem com a tradição, que é algo que nós nunca podemos esquecer, ligar modernidade e tradição é também algo que nos move. É por isso, por exemplo, que nós estamos presentes na Feira de São Mateus, a mais antiga feira franca da Península Ibérica, e estamos presentes com tecnologia. Modernidade e tradição é algo que todos nós temos que, enquanto empresários, enquanto gestores, enquanto agentes ativos desta transformação digital, ter presente no nosso dia-a-dia. Muito obrigado, foi um gosto também estar convosco. Foi mais o Marca Portugal, desta vez com Alexandre Fonseca, presidente da Altice. Aguardo-vos na próxima emissão do Marca Portugal para outras vistas, outras observações, outros debates, outras perspectivas. Obrigado e até lá.